Olá! No devocional de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, devocional gota a gota, a respeito da oração que Jesus nos ensinou a orar. Nós já pensamos em alguns devocionais a respeito desse assunto e hoje nós praticamente vamos entrar, então, depois de preparar o terreno, eu e você vamos começar a pensar na oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Ele diz assim em Mateus 6, versículo 9: Portanto, vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esta é a oração modelo que o Senhor Jesus nos ensinou e está muito claro pelo versículo de número 7 que ela não deve ser feita em forma de reza, porque o próprio Jesus diz no versículo 7 que a gente não deve usar de vãs repetições. Não é uma oração que você deve ficar repetindo o tempo todo, mas quais são os princípios, o modelo. A gente vai perceber nesta oração que os primeiros 3 pedidos, eles estão voltados para Deus. São 3 coisas que você pede que estão voltadas para Deus, o nosso Pai. E ele vai falar que o nome de Deus seja santificado. O que é que isso significa? Ele vai falar, venha o teu reino. O que é que significa a vinda do reino de Deus sobre essa terra? E ele diz, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. São 3 coisas maravilhosas: santificação do nome de Deus, vinda do reino de Deus e a realização da vontade de Deus aqui na terra, assim como é feita lá nos céus. Na sequência desses devocionais gota a gota, nós vamos estar pensando nesses 3 pedidos relacionados ao Pai. Os outros 3 pedidos estão relacionados a nós, os seus filhos. Ele vai falar, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então ele vai falar do nosso suprimento, das nossas necessidades supridas e de outros aspectos que eu vou tratar com você relacionado ao significado do pão nosso de cada dia. Mas é uma necessidade nossa, é um pedido voltado para nós. Segundo, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que têm se tornado os nossos devedores. É mais um pedido voltado para nós. E terceiro, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. São 3 pedidos voltados para Deus e são 3 pedidos voltados para nós, para as nossas necessidades. Então nós vamos começar a pensar sobre esse assunto da oração do Pai Nosso. Em primeiro lugar, nós temos que entender que essa oração, ela não tem como ser feita de nenhuma perspectiva egoísta. Quando você for orar, não tem como você orar pensando só em você, porque seria uma contradição. Não é o meu Pai que está nos céus esta oração. Esta oração, Jesus está dizendo que quando você for orar, você tem que estar pensando na comunidade de irmãos, no corpo de Cristo sobre a terra, nos seus discípulos que estão espalhados pelo mundo. É Pai Nosso. É Pai Nosso, não é o meu Pai. Você vai fazer essa oração, mas vai ser uma oração em que você vai incluir todos os filhos de Deus nela. É uma oração que você vai pedir algumas coisas para Deus e você vai pedir algumas coisas para nós. Para nós. Não é uma oração que se faz para mim, que eu faço para mim, um pedido para mim, mas é o tempo todo o pão nosso, livra-nos do mal, perdoa as nossas dívidas.
sempre livra-nos do mal, perdoa as nossas dívidas, o pão nosso não nos deixes, sempre está incluindo outras pessoas. Portanto, essa oração é uma oração de irmãos, é uma oração que você faz levando com você em oração diante do Pai todos os seus irmãos que estão espalhados pela face da terra. É uma oração em que você vai fazer petições, mas que você vai interceder também. E o que eu acho lindo nisso daqui é que é uma oração que faz você pensar em uma família. Nenhuma família, mesmo que você seja filho único dos seus pais, você tem uma família. Você tem muitos irmãos que estão espalhados pelo mundo todo. Você tem irmãos com cara diferente da sua. Você tem irmãos com cor de pele diferente da sua. Você pode aqui nessa oração olhar para um africano de pele negra e dizer: ele é meu irmão. Você pode olhar para um asiático de pele amarela com os olhos puxados e dizer: ele é meu irmão. Você pode olhar para um índio de pele vermelha com cara redonda, com cabelos diferentes, com trejeitos diferentes e você dizer: ele é meu irmão. Esse é um dos segredos da oração do Pai Nosso. É que a oração do Pai Nosso faz você perceber que não existe divisões, que não existe raças superiores a outras, que não existe pessoas melhores do que você e que você não é melhor do que as pessoas, todos aqueles que estão aí neste mundo, que entregaram o seu coração, que são discípulos de Jesus, não importa a sua posição social, a cor da sua pele, o grau de escolaridade deles, você entra diante de Deus, chamando Deus de Pai Nosso. São muitos irmãos ao redor do mundo que tiveram a mesma experiência que você teve. Não talvez experiências sobrenaturais, mas a experiência de se reconhecer como filho de Deus e poder chamar Deus de Pai. Aliás, essa era uma novidade aqui. Esses religiosos, eles não tinham essa prática de chamar Deus de Pai. Chamavam a Deus de Criador, chamavam a Deus de Senhor, chamavam Deus de Supremo, chamavam Deus de Sustentador de todas as coisas, chamavam Deus de vários outros nomes. Mas eles tinham muita dificuldade de chamar Deus de Pai. É o Senhor Jesus que introduz isso na nossa prática de oração, o privilégio de chegar diante de Deus e poder chamá-lo de Pai. Lembra de João 3, versículo 16? Porque Deus amou o mundo, que deu de tal maneira que deu o seu Filho. Quando fala que Deus amou, que deu o seu Filho, que Deus é Pai. Deus é Pai e Ele amou o mundo, a nós, de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Preste atenção nessa palavra unigênito. A palavra unigênito significa o único da espécie. Deus só tinha um filho da sua espécie, o seu filho Jesus. E Ele deu o seu filho unigênito. Para quê? Para morrer no nosso lugar, para ressuscitar no nosso lugar, para nos capacitar, conforme Romanos 8, versículo 28, 29 e 30. Agora, Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Ele veio como o único da espécie, mas ao dar a sua vida por nós, João 12, versículo 24, se o grão de trigo cair na terra, ficar ele só, ele não vai produzir nada, mas se ele morrer, ele vai produzir muitos frutos. E Jesus, o Filho unigênito, foi semeado, e quando ele ressuscitou, ele se tornou o primogênito, que é o primeiro dentre muitos irmãos. Pela morte e pela ressurreição de Jesus, eu e você hoje podemos chegar diante de Deus, o Criador, chamá-lo de Criador, mas muito mais do que isso, nós podemos chamá-lo de Pai, de Abba Pai, e muito mais do que isso, é entender que Ele nos deu irmãos que estão espalhados pelo mundo todo, pessoas que falam outros idiomas, que vivem em outras culturas, também estão chamando Deus de Pai Nosso. É o Pai deles,
mas é o seu pai. É o seu pai, mas também é o pai deles. Esse é um dos segredos da oração do Pai Nosso. É que você, quando vai orar, você nunca está indo sozinho. Você está levando milhares de irmãos na presença de Deus o Pai, para que esses irmãos sejam abençoados, assim como você também o é. Porque Ele é o Pai nosso. Ele é o nosso Pai. Deus te abençoe. Compartilhe esse devocional. Deixe essas verdades penetrarem no seu coração. E até a próxima, em nome de Jesus.